Oi! Tudo bem com você? Bom, seja bem-vindo ao nosso webinário. Bom, hoje o nosso foco de estudo é o Spotify. O streaming digital de áudio mais usado em todo o planeta. E tem toda essa fama, obviamente, porque permite que você, usuário, tenha acesso instantâneo a um vasto catálogo que ultrapassa 30 milhões de músicas e também podcasts de artistas em todo o mundo. Agora, como surgiu o Spotify? Então, inicialmente o Spotify ele foi lançado em 2008, oficialmente, por Daniel Ek, esse carequinha da esquerda aí, que ele já trabalhava em uma desenvolvedora de games, e o Martin Lorenzo, que é da direita ali, que trabalhava com marketing digital. Eles eram amigos. A ideia da empresa ela veio desde 2006, caminhando, mas ela só foi lançada oficialmente em 2008. O Spotify, o nome ele tem uma história curiosa, né? Por que desse nome? Eles trabalhavam já em um local, só que nesse local em ambientes diferentes, né? Em lugares diferentes, em quartos diferentes. E aí eles tinham ideia, já estava caminhando ali na empresa, só que eles não tinham nome ainda. E aí eles foram lançando vários nomes, um pro outro, foi gritando, falando vários nomes. E o Daniel, ele ouviu Spotify. Só que o Mark, ele não falou isso. Porém, ele achou um nome muito bom. E não tinha nada patenteado ainda, ele não viu nada sobre isso no Google, não tinha nada com esse nome. E aí eles decidiram por esse nome, nem acordo ali, viu que era um nome bom assim. E como não tinha nada relacionado, eles então aderiram a esse nome. Hoje em dia, pra eles meio que despistar nessa história embaraçosa aí, dar desculpa, eles falam que Spotify é a junção de dois nomes, Spot, que é local, e Identify, que é identificar, alguma coisa assim, mas na verdade só é uma desculpa mesmo para não dizer que foi desse jeito aí que eles acabaram descobrindo, né, entre aspas, esse nome. Logo depois do lançamento, em 2008, ela assinou com muitos grandes empresas milionárias da música, né? Universal Music, a Sony Corporation, a Warner Music. Então eles já viram que era uma ideia muito boa, inovadora. E aí, logo após, mesmo depois de um ano só de lançada, já tinha um contrato milionário. Em 2009, ele meio que tomou ali, né, um empurrãozinho do Mark Zuckerberg, que já era conhecido, já era estourado como é hoje. E ele meio que fez uma divulgação grátis falando que o Spotify ele era muito bom. E aí tem até lá que vários comentários das pessoas perguntando o que era. Então meio que foi uma divulgação paga, né, uma grátis, né, uma divulgação não paga do Mark Zuckerberg ali, que só alavancou o crescimento do Spotify. Então aos poucos o restante do mundo foi percebendo como o Spotify ele era importante para a indústria musical. Era um serviço muito importante. E não só Spotify, mas como todas as outras plataformas de streaming de música. Só para ter mais ou menos uma ideia, 2 anos depois do lançamento do Spotify, nesses 2 anos ali, os estudos locais dizem que a pirataria na Suécia diminuiu cerca de 25%, que foi basicamente por isso que eles lançaram o Spotify. Além de 2006, 2007, a internet estava caminhando ainda. Então, para você ouvir uma música, para você baixar uma música, você tinha que ir em lugares perigosos, né, que não tinha muita segurança, meio que lugares tendenciosos. E o Daniel e o Martin, muito inteligentes, eles perceberam isso. E aí lançaram um lugar seguro ali para baixar. Então as empresas aderiram facilmente, as grandes corporações aderiram muito facilmente. E hoje ela é muito importante para todos os cantores, todas as grandes gravadoras. A gente pode perceber aí, amanhã sai a música meia-noite no Spotify. Então é grande vitrine mesmo para os cantores, para todo o universo da musical. Hoje ele é maior, sim, o maior streaming de música do mundo, sem comparação, não existe até então nenhum perto dele. De acordo com o próprio Spotify, a companhia ela tem cerca de 170 milhões de usuários, assinantes ou não, pagos ou não. E essa empresa só veio para o Brasil em 2000
14, para concorrer com alguns outros serviços como o Deezer, Xbox Music, o Napster. Mas ele veio assim, não teve muita concorrência, né? Porque era muito melhor, né? Meio que se estabelecia uma hegemonia do Spotify, porque veio com uma ideia muito melhor, com software, com ideias, design muito mais bonito. E aí tem uma hegemonia aí desde então até hoje. Talvez hoje chegue, né? A gente tá, como as coisas vão evoluindo, talvez cheguem a se comparar assim. Mas logo quando veio o Spotify, ele foi um sucesso no Brasil, porque até então não tinha nada parecido e foi uma ideia muito boa. Aí tá uma linha do tempo, a timeline do Spotify, né, de 2008, desse logo aqui, que a gente vai ver mais um pouquinho em comunicabilidade. E em 2015 ele finalmente terminou assim, que é um jeito parecido que a gente consegue ver hoje em dia. É importante, antes de eu começar, explicar o que é comunicabilidade. A definição exata é a qualidade de comunicação, facilidade ou disposição de se comunicar. Só que a gente sabe que a comunicabilidade de comunicação ela vai muito além disso. No mundo empresarial, industrial, seja qualquer, a comunicação ela move o consumidor, ela reforça aquele conceito, ela estimula aquele processo de venda, ela cria e mantém uma imagem de uma marca, se ampliando e se mantendo assim naquele ambiente, operando uma organização inteira, né? Se utilizar certos recursos disponíveis, estratégias corretas, ele é muito interessante para a comunicação e a sua empresa manter a mensagem que ela quer passar. A comunicação ela é essencial, seja para qualquer grande, pequena empresa, ela é essencial para manter aquele projeto que você quer seguir em frente. Comunicar é literalmente uma arte, como dizia a Chacrinha, que não se comunica, se trumbica. Agora vendo para nossa timeline aqui, com nossos logotipos, de 2008 a 2013, ele foi utilizado aqui esse logotipo, né? A gente pode ver que em cima do O ele tem essas três traços aqui, que eu até fazer esse trabalho não sabia, esses três traços ele quer dizer as ondas sonoras. Ele foi criado inicialmente por Christian Wilson, e essas três ondas sonoras aqui, né, representando as ondas sonoras, elas intensificam a mensagem de que o Spotify é uma empresa do mundo, do universo musical. Então essas três ondas sonoras aqui, essas três linhas, elas simplificam isso, né? Elas mantêm esse destaque. Em 2013 a 2015, foi mantida essas ondas sonoras, foram mantidas esses discos, porém ela saiu do O aqui e passou para cá, né? Para a esquerda ali do nome, mantendo assim aquela base. Foi feita esse pelo novo design-chefe, né, do Spotify, que foi o Indres Homson, e ele reformou esse logotipo. Ele se livrou de cima do O e essas linhas para a esquerda ela manteve aquela base, porém com um design diferente do inicial. E aí depois de 2015 ele manteve esse design aqui que a gente conhece até hoje. E muito importante do Spotify que ele é muito modificável, né? Seja na sua tela que você está vendo, pode estar esse aqui, em outra tela pode estar esse aqui, depende da aplicação que você está usando, de onde você está usando, do celular, do seu computador. Então eles têm vários tipos de logotipo. Pode ser esse daqui, pode ser esse verde só com linha preta. Então o Spotify tem esse ponto interessante. Uma coisa que vale ressaltar é que em todos os três a cor verde. Mas por que foi escolhida a cor verde? Porque a cor verde, assim como as fontes, elas são cores que passam clareza, leveza, organização, simplicidade, né? Essas fontes vocês não... Essas quatro fontes, a principal utilizada é a sem cifrão. Ela não é destaque. Quando você vê uma coisa escrita com essa fonte, você não foca realmente na fonte, e sim no que está escrito. Então ela consegue passar, essas fontes ela consegue passar mensagens claras do que o site quer dizer, do que o Spotify quer falar. Então elas não trazem o destaque para si, mas sim para o que a mensagem. É muito importante para a aplicação do Spotify. Isso a gente pode perceber uma grande sinergia entre as cores, entre as fontes que são utilizadas no Spotify, trazendo assim um clima muito leve, que é exatamente a proposta do Spotify. É você sentir liberdade, você sentir tranquilidade, você sentir alegria, você se sentir livre e poder ouvir a música que quiser, ouvir o que você quiser e fazer o que você quiser. O Spotify é uma grande aplicação, um grande aplicativo que faz você se sentir
Vamos agora partir para a análise da usabilidade do aplicativo. Mas antes nós precisamos entender o que significa o termo usabilidade. Esse termo é utilizado para se referir à facilidade com que os usuários lidam com uma ferramenta, seja website, programa de computador e aplicativo. Ela engloba também as interações entre seres humanos e computadores, levando em conta como o uso da interface de um sistema aceita os comandos diretos de uma pessoa. E para fazer essa análise, nos apropriamos das heurísticas de Nielsen, cientista da computação. Elas foram criadas em 1990 e têm como objetivo nos ajudar a projetar uma boa interface e, por consequência, uma ótima experiência de uso. Vale ressaltar que heurísticas são regras gerais, de bom senso, que têm como objetivo reduzir a carga cognitiva do usuário, permitindo que sua navegação, jornada e experiência em uma interface sejam mais aprimoradas e menos cansativas. A propósito, elas são regras gerais porque não determinam diretrizes específicas de usabilidade ou do desenvolvimento de interfaces. Elas foram produzidas a partir das observações e conhecimentos adquiridos pelos seus autores durante seus anos de experiência. A primeira heurística é a visibilidade do status do sistema. Essa heurística se baseia na ideia de o usuário poder acompanhar de forma visível os processos que estão ocorrendo no sistema, ou seja, a interface precisa fornecer ao usuário o status em relação à sua posição dentro do sistema, respondendo algumas perguntas como em que ambiente estou, o que está acontecendo e para onde posso ir. Nesse quesito, o aplicativo do Spotify não consegue atender de forma completa, e isso se deve por um detalhe específico do sistema, pois o usuário até consegue saber algumas noções básicas, como onde está dentro do aplicativo por meio dos botões na parte inferior, acompanhar por meio dos minutos o andamento da música que está sendo tocada, passar para a próxima música através dos botões, acompanhar a letra da música, além de poder ver que música está tocando mesmo estando fora do aplicativo. Contudo, o usuário não consegue saber qual será a próxima música, e isso se deve pelo fato de que o sistema reproduz suas músicas, seja de um álbum quanto de um artista, de forma aleatória. E por causa deste último ponto, esta heurística não é satisfeita por completo. A segunda heurística é a compatibilidade entre o sistema e o mundo real. Essa heurística de Nielsen diz respeito a criar uma interface funcional e acessível que tenha a linguagem do usuário, ou seja, que utiliza palavras, frases e conceitos que sejam do cotidiano do usuário. E isso acontece quando o sistema se apropria de uma comunicação simples e familiar do seu público. Nesse quesito, o aplicativo do Spotify também não consegue atender de forma completa. Até que o aplicativo se esforça por utilizar tanto ícones quanto palavras que são de fácil compreensão dos usuários em geral, como os botões de início, biblioteca, histórico e configurações. Porém, um único ícone acaba por complicar um pouco o entendimento do usuário, que é o botão de ocultar músicas de sua playlist. Ele não é bem autoexplicativo e acaba por não deixar visível que função ele realiza dentro do sistema. Partimos agora para a terceira heurística, controle e liberdade para o usuário. Segundo esta heurística, o usuário precisa de autonomia, ou seja, ele precisa de liberdade para decidir e tomar as ações que quiser dentro do sistema. No entanto, é preciso levar em consideração que o usuário pode tomar uma ação errada ou se arrepender da decisão que tomou. Por isso, é necessário que ele também tenha uma saída de emergência para voltar ao seu estado de segurança. Nesse respeito, o aplicativo do Spotify consegue atender de forma completa a heurística, pois quando observamos todas as opções que são colocadas para o usuário na parte de configurações do sistema, percebemos nitidamente que a maioria, se não todas, permitem que o mesmo mude vários aspectos no aplicativo quando bem entender. Ele pode fazer várias alterações, como a de não ouvir conteúdo explícito, escolher se quer e como quer receber notificações, escolher se quer pausas na música, além de muitas outras coisas. Todos esses fatores proporcionam uma grande autonomia ao usuário. Consistência e padronização.
Essa quarta heurística diz respeito a manter uma mesma linguagem durante toda a interface para não confundir o usuário. Nesse sentido, os usuários não devem ter dúvidas sobre o significado das palavras, ícones ou símbolos utilizados. Assim, é fundamental que uma interface mantenha padrões de interação em diversos e diferenciados contextos. Neste quesito, o aplicativo do Spotify consegue atender de forma completa. Isso porque o aplicativo se esforça em usar os mesmos símbolos em todos os momentos, como os botões de favoritar e os botões de mudar opções, além de manter uma linguagem sucinta em todas as suas afirmações e perguntas. Quinta heurística: prevenção de erros. Essa heurística propõe que a interface esteja apta a prevenir qualquer tipo de ação descuidada do usuário. Deve-se pensar que o usuário pode clicar em um botão sem querer ou que ele imaginava ter uma função diferente da ação que ocorreu. Por isso, é importante criar uma mensagem de aviso com relação à ação que vai ser tomada, para que haja uma confirmação ou não do usuário perante essa decisão. Nesse quesito, o aplicativo do Spotify não consegue atender de forma completa. O app não consegue atender a este quesito, principalmente porque a opção de sair da conta não pede uma confirmação. Ou seja, se você tocar nesta opção sem querer, não tem volta. Similar a isso, a opção de ocultar a música de uma playlist não pede uma validação. Reconhecimento em vez de memorização. Esse sexto ponto de Nielsen nos faz lembrar que o cérebro humano é muito bom em reconhecer padrões. Por isso, essa heurística estabelece que o sistema deve dar ao usuário formas de reconhecer padrões do que ter que obrigá-lo a memorizar várias informações na medida que ele navega pela aplicação. Nesse quesito, o aplicativo do Spotify consegue atender de forma completa a heurística. Isso porque o aplicativo usa os mesmos elementos quando quer se referir ao mesmo assunto. Por exemplo, quando quer que o usuário escolha qual modificação quer fazer no sistema, ele usa o mesmo botão. Outro exemplo é por usar o modo fileira. Ele faz isso para fazer com que o usuário entenda que pode rolar a fila para obter mais conteúdo relacionado ao que é mostrado. Sétima heurística: eficiência e flexibilidade de uso. A interface desenvolvida precisa ser útil e atender tanto aos usuários experientes quanto aos inexperientes. Devem haver tanto formas visíveis e claras de se chegar a um determinado lugar, quanto atalhos que permitam os usuários mais experientes chegarem de forma mais rápida. Neste quesito, o aplicativo do Spotify consegue atender de forma completa a heurística, pois o aplicativo é bem simples, então fica fácil de usuários leigos entenderem o que se passa, mas os usuários mais experientes também conseguem entender, por meio das similaridades, que podem chegar ao mesmo local através de meios mais rápidos. Exemplo disso é o ícone de voltar, muito usado por um público mais leigo. Além disso, temos outros ícones que são semelhantes, porém colocados em locais diferentes. Assim, um público mais experiente consegue entender que pode chegar ao mesmo local de forma mais rápida. Estética e design minimalista. Essa oitava heurística pode ser muito bem resumida pela frase: quantidade não é qualidade. Isso porque é crucial manter apenas informações que são realmente necessárias. As informações secundárias podem ser deixadas em segundo plano. Assim, a aplicação se torna muito mais eficiente no quesito transmitir informação aos usuários sem sobrecarregar a mente de quem usa. Nesse quesito, o app consegue atender de forma completa, até porque o aplicativo do Spotify busca ser sucinto em suas mensagens, não revelando processos que ocorrem por trás de suas aplicações. Além disso, o aplicativo é simples no que mostra para o usuário, tanto nas cores, quanto nos ícones, quanto nas mensagens, o que acaba por tornar o ambiente muito mais agradável. A nona heurística visa ajudar o usuário a reconhecer, diagnosticar e se recuperar de erros. O ponto aqui é ajudá-lo a reparar um erro e, além disso, ajudar o próprio usuário a identificar e encontrar soluções para os problemas e erros encontrados durante a sua interação. Nesse quesito, o aplicativo consegue atender de forma completa,
Como mostrado, caso você não preencha o campo da maneira correta, o aplicativo lhe alerta que há um erro. Além disso, lhe mostra onde o erro foi encontrado e o que você precisa fazer para corrigi-lo. E por último, a 10ª heurística: ajuda e documentação. Esta heurística nos lembra que devemos listar pontos ou dicas que podem evitar erros e solicitações de ajuda por parte do usuário. É importante pensar em maneiras de auxiliá-lo a qualquer momento de sua interação. Nesse quesito, o aplicativo do Spotify consegue atender de forma completa, até porque o aplicativo conta com uma página na internet referente apenas ao suporte ao cliente. Ou seja, essa página busca ajudar o usuário a resolver problemas comuns e rotineiros. E assim nós findamos a nossa análise de usabilidade do aplicativo do Spotify. Bom, eu vou estar falando um pouquinho sobre as leis de UX. Para quem não sabe, esse termo UX ele significa User Experience, que é experiência do usuário. Essas leis elas possuem um princípio básico que devemos considerar em qualquer tipo de desenvolvimento de sistema e interface que viemos a fazer. Essas leis elas possuem base de estudos e argumentos no âmbito da psicologia. Então é bastante importante sempre estar considerando e estudando elas quando formos desenvolver qualquer tipo de projeto. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre a experiência do usuário, que ela em si é. A experiência do usuário nada mais nada menos é que o que uma pessoa sente ao interagir com a empresa, principalmente em coisas de site, aplicações web ou outro tipo de tecnologia digital. Ela descreve o que uma pessoa experimenta quando navega por um site, utilizando um aplicativo móvel ou interagindo de outra maneira com produtos ou serviços digitais de algum tipo de empresa. Passando aqui para o lado, vemos duas imagens do Reclame Aqui sobre o aplicativo Spotify. O aplicativo ele possui uma nota de 8.1 de 10, tendo um total de 3.734 reclamações. Dessas 3.734, 3.724 foram respondidas, tendo um índice de percentual de 99.7% das reclamações respondidas. Cerca de 77.7% das pessoas voltariam a fazer negócio, tendo um índice de solução de 77.1%. A nota do consumidor foi de 7.36. Vemos que apenas 10 das 3.734 reclamações não foram respondidas, tendo um total de 754 avaliações. Aqui vemos os principais problemas que nós encontramos. Os principais problemas são bugs com o aplicativo, problemas para entrar na sua conta e problemas de conexão, que entre outros que contam com a maior parte, que é 53.2%. 31.53% são problemas relacionados com serviços apresentados dentro do aplicativo e produtos oferecidos, e a outra parte, que é 23.31%, são outros tipos de problema. Agora vamos falar um pouquinho sobre o aplicativo na Play Store. O Spotify na Play Store ele possui mais de 1 bilhão de downloads, tendo uma nota de 4.4 estrelas, sendo que 22 milhões de pessoas avaliaram o app. Agora vamos comentários pertinentes sobre o aplicativo de consumidores que não gostaram. Primeiro esse aqui, Spotify não conecta no 4G. Meu Spotify tem instalado offline apesar dos meus dados móveis estarem ativos e funcionando perfeitamente em outros aplicativos. Os consumidores falam que muitas vezes eles ligam o 4G dos móveis do telefone, só que o aplicativo não capta, ele não recebe e acaba não tocando as músicas. O segundo, que é o que mais vimos, que é bastante visto, é sobre o cancelamento do plano. Aqui, cancelei meu plano e ainda assim debitaram na minha conta, exige o reembolso. Os consumidores falam que eles pedem o cancelamento, mas muitas vezes esse cancelamento demora bastante, e o tempo que ele não foi cancelado ainda, que está lá, o Spotify ele cobra a mensalidade novamente. Agora vamos falar um pouquinho sobre as leis. Uma das duas que nós escolhemos. A primeira lei é a lei de Fitts. A lei de Fitts ela é um modelo de movimento humano que prediz o tempo necessário para mover-se rapidamente desde a posição inicial até uma zona de destino final, com a função da distância até o objetivo e o tamanho dele.
Agora vamos relacionar um pouquinho com o aplicativo aqui. Na parte superior vocês podem ver, é marcado de azul ali nas duas partes. A parte inicial ali onde se inicia a música e a parte final onde a música termina. São o ponto inicial e o ponto final. Podemos ver que os botões eles se localizam na parte inferior do telefone para facilitar com que o usuário tecle e aperte os botões com mais facilidade. A segunda lei é a lei da conexão uniforme. Essa lei ela possui elementos visuais conectados que são percebidos como mais relacionados do que elementos sem conexão, tendo princípios organizados em 5 categorias: a categoria da proximidade, semelhança, continuidade, fechamento e conexão. No aplicativo nós podemos perceber que há um mix de cores padronizadas para chamar a atenção do consumidor. Com a proximidade entre os botões aqui na parte de baixo, você pode ver que os botões são um próximos do outro. Contém uma semelhança no tamanho das capas das músicas, ali em cima de você está vendo o título, cheiro, tomato. Os botões na parte de baixo, o tamanho deles é definido pelo uso. Os botões que são maiores, eles são os botões mais usados, e os menores são os que o consumidor menos usa. Acessibilidade. Bom, esse termo ele traz como referência a questão de que todos os usuários da interface e do aplicativo eles têm o mesmo direito, o mesmo direito de que aquele aplicativo ou site seja acessível a eles, independente se a pessoa ela tem ou não deficiência. Além de se ter um design muito bonito e atraente no site ou no aplicativo, é bom pensar na acessibilidade por outra razão. Além do fato de abranger outras pessoas, a pessoa com o site ou aplicativo estaria também compartilhando e divulgando cada vez mais a sua interface. Trazendo novamente a importância da acessibilidade, nesse print e no próximo que eu irei falar, eles trazem como as pessoas com deficiência, elas também têm seus momentos de curtir. Então elas também ouvem músicas, elas também têm momentos de descontração. Então fazer com que essas pessoas ainda, mesmo diante de tantas dificuldades, possam ter um momento como esse é muito importante na vida delas. Então nesse caso aqui, um cara relata que a esposa dele estava tendo dificuldade para poder assistir podcasts, porque os podcasts não vêm com legenda. A esposa dele tem deficiência auditiva. E no próximo caso é a questão de um homem cego que não conseguia utilizar o leitor de tela no aplicativo do Spotify para Windows, e ele relatou que essa situação só veio ocorrer depois de uma atualização. Nenhum desses dois casos, eles estão na plataforma da Spotify de reclamações, e nenhum desses dois foram respondidos ou dados como resolvidos. Contudo, parece que, como esse próximo que agora que eu vou mostrar, essa foi uma matéria divulgada pela Marcela Blas, e ela fala sobre uma petição que teve, que a Spotify divulgou também, relacionada ao primeiro print tirado. E aqui é uma petição para que haja legendas nos podcasts. Ela foi lançada em maio desse ano, de 2021, então ainda não foi concluída. Os votos ainda estão em andamento para outra sessão, para que de fato possa ser encaminhado à central e daí ser feito, ser pelo menos planejado de um jeito melhor para que haja as legendas nos podcasts. 4 problemas mais enfrentados pelas pessoas com deficiência auditiva. Em primeiro lugar, fica o difícil acesso ao equalizador nas configurações. Nessa parte, podemos perceber que para uma pessoa que tenha deficiência auditiva,
Para ela encontrar o equalizador, que é uma ferramenta que ajuda ela a poder identificar as vibrações da música, é muito complicado. Por quê? Fica em uma região bem abaixo nas configurações. A sugestão que alguns internautas deram foram de colocar um tópico ou um ícone reservado para essa aplicação, onde a pessoa poderia clicar nela e ir direto para a parte do equalizador. Nessa segunda parte, os podcasts e episódios de notícias não têm legendas ocultas. Podemos abordar aqui que quando você escuta uma música, a pessoa que tem deficiência auditiva, ela acompanha a vibração e a legenda. Nessa indicação, seria melhor se a legenda acompanhasse cada palavra da música. Então, em vez de ela ficar branca na sequência da frase, ela ficaria branca na sequência da palavra. Iria ajudar bastante a pessoa a identificar aonde exatamente ela está. Na parte dos podcasts, que está aberto no slide agora, podemos perceber também que não tem legenda. Uma pessoa com deficiência auditiva não consegue acompanhar os podcasts por não ter legenda. E é uma observação que não só uma pessoa fez, mas várias outras, e já está tendo também a petição. Bom, agora a deficiência visual. Nessa terceira parte, a gente numerou o talkback. Nós colocamos um vídeo com a voz do talkback abordando cada clique da página. Observe. Título: Fora da lista mostrar, tocando agora. Aquainted, The Week. Na lista mostrar, tocando agora. Now Play in View. Abrir a fila, botão. Spotify. Não selecionado, interruptor, na lista. Ativado. Can't Feel My Face, The Week, sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar. Não selecionado, interruptor. Bom, comentando o problema dessa parte é o seguinte. Quando eu toquei na parte de selecionar, ela comenta que não está selecionado. E aí, quando clica de novo para saber que está, para clicar 2 vezes e selecionar, que ela diz clique 2 vezes para selecionar, ela diz que está marcado. Até aí, tudo bem. O problema é que para uma pessoa que tem deficiência visual, ela não tem como saber qual bolinha dessa é da música. Então, a partir do momento que ele clica na bolinha para selecionar, ele não consegue saber de que música essa bolinha está sendo relacionada. Então, acontece que quando ele clica na parte da música, quando clica 2 vezes, que ela pede depois para clicar 2 vezes, acaba não ocorrendo o que essa seção deveria fazer, que é selecionar. Então ele não consegue selecionar e sim clicar de uma vez na música que ele poderia ter selecionado, mas acabou passando para outra guia. Agora na parte de scanner de acessibilidade, é um aplicativo que eu baixei no celular para poder verificar a acessibilidade do Spotify. E esse aplicativo, ele faz uma análise e comenta sugestões ou erros que o aplicativo possa ter em relação à acessibilidade. E agora a gente vai dar uma analisada em alguns deles. Voltando aqui no início do vídeo. Bom, ele começa apresentando todos os erros possíveis. E aí em destaque coloca em laranja. Essa parte em que ele está selecionado agora, ele comenta que há uma breve sugestão dizendo que o item em si ele é muito pequeno, tendo 36 dp, e o ideal seria 48. O que acontece? Uma pessoa que tem uma deficiência visual, ela utiliza o leitor de tela.
Quando ela utiliza o leitor de tela, ela precisa clicar na tela para poder identificar. Se o ícone é muito pequeno, talvez ocorra o risco dela não achar, no momento que ela está clicando, esse ícone. Então isso pode ser prejudicial para ela. E no Spotify, no aplicativo do Spotify, não é só aquela região ali que está com essa sugestão. Existem muitas outras, tanto o ícone de player, que acaba tendo esse mesmo problema. Aqui nessa região, onde estava abordando das bolinhas, foi o que eu comentei mais cedo, relacionado a por que o leitor de tela não consegue identificar. E aqui embaixo vem dizendo que todos esses ícones têm a mesma legenda. Então, para uma pessoa com deficiência visual identificar qual é qual, né, qual é a diferença dessa bolinha para a bolinha de baixo, é a música, e ela não consegue identificar isso. Então, teria que ser ajeitada essa parte também. E aqui nessa parte da barrinha de música, ele fala sobre uma sugestão que é a questão do contraste, que a cor é muito semelhante. Então, uma pessoa que que tenha uma visão, que tenha problemas visuais ou tenha uma baixa visão, ela pode acabar confundindo a diferença do plano de fundo para a cor da barra de música. Bom, aqui finalizamos a nossa apresentação. Eu realmente espero que você tenha gostado e até a próxima!